Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui de novo para conversar com o seu coração e não com o seu cabeção. Se você sente afinidade com a minha energia, então esse vídeo é para você. Gente, como vocês sabem, eu adoro falar para vocês fazerem oração, né? Oração para isso, oração para aquilo, oração para o mentor, é Salmo 91, oração da Medalha de São Bento, Pai Nosso. Porque quando a gente faz oração com entrega, com fé, com verdade, quando a gente põe o nosso coração naquilo que a gente está fazendo e faz por inteiro, a nossa conexão com o Pai Celestial, ela fica muito una, né? E a gente consegue ser um canal do todo, a gente consegue gerar formas, pensamento positivas, que atraem coisas boas, que elevam o nosso olhar perante a realidade. Mas quando eu falo sobre prece, sobre oração, muitas pessoas têm dúvidas, tipo assim, devo falar em voz alta, não devo falar, quantas vezes por dia, que oração eu faço para isso, que oração eu faço para aquilo, né? As pessoas têm muitas dúvidas, como vocês sabem, eu tenho um viés aqui espiritualista, então me baseio muito no que eu aprendo com o Livro dos Espíritos, com os ensinamentos kardecistas, com os livros psicografados do Chico Xavier. E aqui no Livro dos Espíritos, né, tem trechos específicos falando sobre a prece. Para quem não sabe, o Livro dos Espíritos tem mais de 1000 perguntas e respostas, né, que foram trazidas pelo Espírito da Verdade através de Allan Kardec em 1857. Foi o livro que inaugurou a doutrina espírita, por isso que é um clássico super importante para todos os espíritas e espiritualistas lerem, relerem, estudarem, grifarem, porque está tudo aqui. Os outros livros são derivações desse, mas esse é a base da doutrina, por isso que é tão importante ler, assim como as outras obras de Kardec também, né, que nos ajudam a ter esse embasamento da espiritualidade. Sobre prece, eu vou ler aqui algumas questões, perguntas e respostas, depois vou tecer alguns comentários, tá? Então, Kardec pergunta para o Espírito da Verdade, pergunta 658 do Livro dos Espíritos. A prece é agradável a Deus? Aí ele responde: a prece é sempre agradável a Deus quando ditada pelo coração, pois para ele a intenção é tudo, e a prece do coração é preferível àquela que podes ler, por mais bela que seja, se for lida mais com os lábios do que com o pensamento. A prece é agradável a Deus quando dita com fé, com fervor e sinceridade, mas não creiais que o sensibilize a prece do homem vão, orgulhoso e egoísta, a menos que signifique de sua parte um ato de sincero arrependimento e de verdadeira humildade. Então, gente, não adianta rezar da boca para fora, tem que rezar com coração, com fé e com entrega. É isso que importa para Deus, né? Pergunta 659. Qual o caráter geral da prece? A prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. Pela prece podemos fazer 3 coisas: louvar, pedir e agradecer. Pergunta 660. A prece torna melhor o homem? Sim, pois aquele que ora com fervor e confiança se torna mais forte contra as tentações do mal. E Deus lhe envia espíritos bons para o assistir. É um socorro que jamais lhe é recusado quando pedido com sinceridade. Vou repetir para quem acha que não tem as preces atendidas. É um socorro que jamais lhe é recusado quando pedido com sinceridade. Pergunta 660A. Como é que certas pessoas, apesar de orarem bastante, têm mau caráter, são ciumentas, invejosas, impertinentes, carentes de benevolência, de indulgência e algumas vezes até mesmo viciosas? Aí o Espírito da Verdade responde: o essencial não é orar muito, mas orar bem. Essas pessoas acreditam que todo o mérito está na maior duração da prece e fecham os olhos para os seus próprios defeitos. Para elas, a prece é uma ocupação, um emprego do tempo, mas não um estudo de si mesmas. A ineficácia não é do remédio, mas da maneira como é aplicado.
Então olha que interessante. Às vezes a pessoa fica rezando sem parar, freneticamente, sem sentir nada com o coração, porque ela quer fugir de si mesma. Então não adianta a pessoa ficar só rezando e não parar para se observar, para olhar para dentro, né, para perceber as próprias limitações, para buscar ser uma pessoa melhor. Então, como falava hoje, a questão não é o que você faz, mas como. Aí a pergunta 661. Poderemos utilmente pedir a Deus que perdoe as nossas faltas? Aí o Espírito da Verdade responde: Deus sabe discernir o bem do mal, a prece não esconde as faltas. Aquele que pede a Deus o perdão de suas faltas só o obtém se mudar de conduta. As boas ações são a melhor prece, porque os atos valem mais do que as palavras. Olha que importante isso, os atos valem mais do que as palavras. Então tem pessoas que falam coisas muito bonitas, mas tudo da boca para fora, não tem alma, não tem sentimento. Se a pessoa não muda a conduta, de nada vale ela ficar rezando sem parar, né? Se a conduta dela continua sendo uma conduta de mau caráter, né? Pergunta 662. É possível orar utilmente pelos outros? O espírito de quem ora atua pela vontade de fazer o bem. Pela prece, ele atrai para si os espíritos bons, e estes se associam ao bem que deseja fazer. Possuímos em nós mesmos, pelo pensamento e pela vontade, um poder de ação que se estende muito além dos limites da nossa esfera corpórea. A prece pelos outros é um ato dessa vontade. Se for ardente e sincera, pode chamar os espíritos bons, auxílio daquele por quem oramos, a fim de lhe sugerirem bons pensamentos e lhe darem a força de que precisam seu corpo e sua alma. Mas, ainda aqui, a prece do coração é tudo, a dos lábios nada vale. Gente, só um parênteses, eu aprendi com um mentor amigo que é mais interessante, como eu já falei várias vezes aqui para vocês, fazer uma oração para o guia espiritual da pessoa e outra oração, pode ser um Pai Nosso, uma Ave Maria, a oração que você gostar, que você preferir, e outro Pai Nosso ou Ave Maria ou outra oração para o seu próprio guia. Porque quando você faz oração para o guia, você intenciona a oração direto para o guia ao invés do ego da pessoa, tem mais chances do guia, pela sabedoria que ele tem, né, saber direcionar aquela energia de acordo com a necessidade do protegido. Então, é mais recomendável, se você puder, orar para o mentor e não direto para o ego da pessoa, tá? Aí pergunta 663. As preces que fizermos por nós mesmos podem mudar a natureza de nossas provas e desviar-lhes o curso? As vossas provas estão nas mãos de Deus, e existem algumas que devem ser suportadas até o fim. Deus, porém, sempre leva em conta a resignação. A prece atrai para vós os espíritos bons, que, ao vos darem a força de suportá-las com coragem, faz que elas vos pareçam menos rudes. Já dissemos que a prece nunca é inútil, quando bem feita, porque fortalece aquele que ora, o que já é um grande resultado. Ajuda-te a ti mesmo e o céu te ajudará, bem o sabes. Além disso, Deus não pode mudar a ordem da natureza, o sabor de cada um, porque aquilo que é um grande mal, do vosso ponto de vista mesquinho e do da vossa vida efêmera, é quase sempre um grande bem na ordem geral do universo. Além disso, de quantos males o homem não é o próprio autor pelas suas imprevidências ou pelas suas faltas. Ele é punido naquilo em que pecou. Entretanto, os vossos pedidos justos são atendidos, muito mais vezes do que supondes. Julgais que Deus não vos ouviu porque não fez um milagre em vosso favor, quando vos assiste por meios tão naturais que vos parecem obra do acaso ou da força das circunstâncias. Muitas vezes também, e é o que quase sempre acontece, ele vos sugere a ideia necessária para vos desembaraçardes por vós mesmos das dificuldades que enfrentais. Quantas vezes, né, gente, a gente faz uma oração, a gente pede para que alguma coisa aconteça, e aí muitas vezes aquilo que a gente pediu não acontece exatamente daquela forma, mas a gente é intuído, a gente recebe sinais
para a gente direcionar a nossa vida num determinado caminho e aquele caminho nos leva até aquela solução que a gente pediu. Então, às vezes a coisa não vem de forma direta, vem de forma indireta. De qualquer forma, é importante sim a gente fazer as orações para a gente se conectar com boas energias, né? Elevar o pensamento, porque aí a gente vai facilitando que essas obras aconteçam com mais facilidade. Pergunta 664. Será útil orar pelos mortos e pelos espíritos sofredores? Nesse caso, como as nossas preces podem proporcionar-lhes alívio e abreviar seus sofrimentos? Tem o poder de abrandar a justiça de Deus? A prece não pode ter por efeito mudar os desígnios de Deus, mas a alma por quem se ora experimenta alívio, porque é uma prova do interesse que lhe é dado e também porque o infeliz é sempre consolado quando encontra almas caridosas que se compadecem de suas dores. Por outro lado, pela prece provoca-se o arrependimento e o desejo de fazer o que é necessário para ser feliz. É nesse sentido que se pode abreviar o sofrimento do espírito, se por sua parte ele contribui com a sua boa vontade. O desejo de melhorar-se, estimulado pela prece, atrai para junto do espírito sofredor espíritos melhores, que o vêm esclarecer, consolar e dar-lhe esperanças. Jesus orava pelas ovelhas desgarradas, mostrando-vos desse modo que vos tornareis culpados se nada fizerdes por aqueles que mais necessitam de preces. Pergunta 665. Que pensar da opinião dos que rejeitam a prece em favor dos mortos em virtude de não estar prescrita no Evangelho? O Cristo disse aos homens: amai-vos uns aos outros. Esta recomendação compreende todos os meios possíveis de o homem testemunhar afeição pelos outros homens, sem por isso entrar em minúcias quanto à maneira de atingir esse objetivo. Se é verdade que nada pode desviar o Criador de aplicar a justiça, da qual é a personificação por excelência, a todas as ações do Espírito, também não é menos certo que a prece que diriges a Deus em favor daquele que vos inspira afeição constitui para este uma prova de que não o esquecestes e que não deixa de contribuir para aliviar os seus sofrimentos e consolá-lo, desde que ele manifeste o mais leve arrependimento, e só então é socorrido. Contudo, jamais ignora que uma alma simpática se ocupou com ele, despertando-lhe a doce crença de que a intercessão dessa alma lhe foi útil. Daí resulta necessariamente de sua parte um sentimento de gratidão e de afeto por aquele que lhe deu essa prova de afeição ou de piedade. Consequentemente, o amor que o Cristo recomendava aos homens só vai aumentar entre eles, ambos, pois obedeceram à lei do amor e de união de todos os seres, lei divina que deve conduzir à unidade, que é o objetivo e a finalidade do Espírito. Pergunta 666. Pode-se orar aos Espíritos? Pode-se orar aos espíritos bons como os mensageiros de Deus e os executores de suas vontades, mas o poder deles é proporcional à superioridade que hajam alcançado e depende sempre do Senhor de todas as coisas, sem cuja permissão nada se faz. É por isso que as preces que lhes dirigimos só são eficazes se forem aceitas por Deus. Então, gente, a gente pode e deve, inclusive, orar pelas pessoas que às vezes estão perdidas, atrapalhadas, obsediadas com algum tipo de vício, mas a minha recomendação, como eu falei no começo, e aí é uma recomendação que eu aprendi com mentora amiga, não é algo que está aqui no Livro dos Espíritos, então você faz se você sentir afinidade. A minha recomendação é que a oração seja sempre para o guia espiritual da pessoa e para o seu. Mesmo que você não saiba o nome do guia, não tem problema. Você fecha seus olhos e você intenciona. Você imagina uma energia do lado da pessoa, uma energia do seu lado, intenciona essa oração para que você possa fazer essa limpeza energética, ser um canal dessa limpeza energética. Isso é maravilhoso porque na maioria das vezes a gente quer ajudar outras pessoas e a gente não sabe o que fazer. E a gente acaba querendo ajudar através dos desejos do ego e muitas vezes acaba fazendo besteira. Quando você faz a oração, o guia espiritual direciona aquela energia
de acordo com a necessidade do protegido. Gente, esse foi o meu recadinho de hoje. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like aqui pra mim, compartilha com seus amigos e, claro, se inscreva no canal se ainda não tiver inscrito. Pra quem ainda não sabe, dia 11 de agosto de 2022 eu lancei o meu filhinho, que é o meu clube de assinatura, é o Clube da Gisela Valim. É um espaço muito bacana, é um templo, porque eu procuro alimentá-lo com boas energias, bons pensamentos, bons sentimentos. Tem muitos vídeos exclusivos ali nesse clube. É um clube por assinatura, né? Então é exclusivo para membros, porque infelizmente tem muita coisa que não dá pra gente falar nas redes sociais, né? Porque as redes são públicas, as consciências são heterogêneas e tem assuntos que são mais específicos, que exigem um aprofundamento maior. Então, para esse tipo de assunto, a gente precisa ter um ambiente específico, né? Um público seleto que realmente está interessado em aprender, que realmente sente afinidade com a minha energia, com o meu conteúdo. Então eu criei esse clube dia 11 de agosto e tá maravilhoso, tem muita gente bacana lá, curtindo, desfrutando do conteúdo, interagindo. Toda semana tem vídeos inéditos, né? Os vídeos que eu coloco aqui no YouTube eu também tenho colocado antes para o pessoal do clube. O vídeo vem ao ar na terça-feira, às 11h30 aqui no YouTube, mas para o pessoal do clube eu tenho colocado no sábado de manhã, né? Então as pessoas têm esse privilégio de assistir ao vídeo antes, sem propaganda, de poder fazer comentários no local privado. E além disso também tem acesso a vídeos inéditos todas as semanas sobre assuntos que eu não falo nas redes sociais, pelo menos não de forma tão profunda. E além disso, eu tô fazendo uma curadoria, selecionando os melhores vídeos que eu já gravei ao longo desses 8 ou 9 anos que eu gravo vídeos, né, aqui pro YouTube. E como são mais de 500 vídeos, às vezes uma pessoa nova que tá chegando agora, ou mesmo para quem me acompanha há mais tempo, alguns conteúdos antigos se perdem, às vezes a pessoa não sabe por onde começar a assistir. Então eu tô selecionando os melhores vídeos, tô fazendo uma playlist com esse conteúdo lá dentro do clube. Tem também o Bom Dia Bebê de 2021, né, que eu fiz no Instagram todo dia de manhã, de segunda a segunda eu fazia uma pequena palestra sobre um determinado tema lá nos stories do Instagram. Só que é claro que os stories eram muitos acabavam se perdendo, né? Então muita coisa não deu pra deixar gravada lá no Instagram porque era muito conteúdo. Então eu escolhi os melhores vídeos do Bom Dia Bebê, também montei uma playlist lá dentro do clube com os vídeos do Bom Dia Bebê 2021 e também com alguns que eu fiz em 2022. Então é bacana, gente, porque é um espaço onde tem boa parte do meu conteúdo num único lugar, né? Vocês podem ter acesso a várias coisas que eu produzo no mesmo ambiente, não precisa ficar transitando em diferentes redes sociais. E o melhor de tudo é que, por ser um espaço fechado, privado, um lugar nosso, isso nos permite um aprofundamento em determinados temas, em assuntos que infelizmente não dá para falar em rede social de forma tão explícita, de forma tão aberta, porque são conteúdos que exigem uma entrega maior para a pessoa ouvir, que exigem esse aprofundamento, né? Então, por isso que eu criei esse clube com muito carinho. Foi depois de um bom tempo que eu tava intuindo, sentindo, conversando com os amigos espirituais. E eu senti que era hora de parir, né, esse projeto, o meu filhinho querido que eu alimento com muito amor. Todos os dias tô lá, lendo os comentários, pensando o que eu posso fazer de novo, né, como é que eu posso alimentar esse espaço. É um lugar que eu amo estar, assim como eu amo estar aqui no YouTube também. Se você sente afinidade com a minha energia, se você gosta do conteúdo que eu produzo aqui há tantos anos, né, se você quer se aprofundar ainda mais, quer ter acesso ao meu conteúdo num espaço exclusivo, no qual você vai poder fazer comentários nesse ambiente privado, tirar dúvidas, dar sugestões de temas de uma forma mais próxima, então esse clube é para você. Você será muito bem-vindo, muito bem-vinda. Será uma alegria te receber. Eu vou deixar o link de inscrição no primeiro comentário fixado aqui do vídeo. Vou deixar também na descrição do vídeo, mas eu não sei o que acontece, às vezes eu ponho na descrição
e por algum motivo as pessoas não conseguem clicar. Então, além da descrição, eu vou deixar aqui no primeiro comentário, vocês vão ver que tem vários tipos de planos, né? Os preços são bem simbólicos, em especial do plano mensal. O plano mensal é só R$19,90, é um preço bem acessível para a maioria das pessoas. A gente tem também o plano semestral, o plano anual, aí você escolhe o que você pode fazer de acordo com as suas possibilidades, o que você acha melhor para você. A vantagem é que quanto mais tempo você escolhe, se você escolhe o semestral ou o anual, acaba ficando bem mais barato do que você ficar pagando todo mês. Mas aí, obviamente, que vai depender da sua disponibilidade. É claro que eu vou continuar produzindo os vídeos gratuitos aqui, isso faz parte da minha missão. Não pretendo parar com os conteúdos gratuitos, mas além dos gratuitos eu tenho também esse clube, que é um conteúdo extra para quem sente afinidade com a minha energia, quer estar mais próximo de mim e quer se aprofundar nesse conteúdo sobre desenvolvimento pessoal. Gente, então é isso, um grande beijo para vocês e até os próximos vídeos.